Ascensão através de habilidades. Episódio 69. 12º nível, a escolha de Maria, 1. O anão foi trazido aqui diretamente pelo mago logo após o projeto deste lugar. Estando aqui desde o começo, ele viu inúmeros visitantes. Entre eles estavam aqueles cujos nomes já eram conhecidos antes mesmo de chegarem, aqueles que foram fortes desde o início e até mesmo aqueles com talentos surpreendentes que chamaram sua atenção. Foi inspirador. O anão relembrou o passado. Ele ganhou habilidades com cada golpe da espada e, a cada andar que descia, sua proficiência aumentava em 2 dígitos. Foi realmente um talento incrível. Do ponto de vista dele, Taizan foi excelente. Não havia dúvida de que ele tinha talento. Se não o fizesse, ele não teria sobrevivido até este ponto. Mas não foi o maior talento que ele já viu. Embora excepcional, ele viu vários outros com o mesmo nível de talento de Taizan. O mundo era vasto e havia muitos mais mundos além disso. Todos que entraram no labirinto tinham talento. Não houve também uma corrida mecânica? Havia aqueles que vieram de mundos tão avançados que ele não conseguia compreender. Com suas perfeitas habilidades computacionais e de julgamento, eles correram pelo labirinto. Embora a sua vantagem tenha diminuído à medida que avançavam para as fases intermédias, eles foram mais rápidos do que qualquer outra corrida nas fases iniciais. Porém, nenhum deles havia mostrado os números que Taizan estava demonstrando agora. O mais forte atingiu cerca de 250 para seu atributo mais alto. O número de estatísticas de Taizan foi quase 2 vezes maior. Não era apenas um simples talento. Ele deve ter alguma outra habilidade. Desconhecendo a ascensão da alma, o anão não pôde deixar de pensar desta forma. Eu gostaria de conhecer a habilidade. O anão lambeu os lábios. Se houvesse alguma variável aqui, provavelmente seria devido às habilidades. Ele teria adorado dissecá-lo e examiná-lo se pudesse. Mas como isso não era permitido, ele não teve escolha senão perguntar claramente. Esta é sua primeira vez aqui? É sim. Na verdade, foi sua primeira vez no modo solo. O anão exclamou com sua resposta calma. Meu Deus. Ele não é do tipo que cai facilmente. Na sua opinião, a habilidade de Taizan não era apenas talento, mas a capacidade de seguir uma linha. Aquele que tinha um atributo de 250 morreu no 74º andar. Ele tentou ganhar tudo despojando-se de todo o seu equipamento e segurando apenas uma arma contra o julgamento de um deus, mas morreu assim mesmo. O homem com maior talento morreu no 30º andar. Ele baixou a guarda contra o chefe, mostrou uma brecha e morreu em um ataque repentino. Mas esse cara não vai fazer isso. Taizan ofereceu 5 estatísticas. No começo, ele achou que era um desperdício, mas depois percebeu que até isso foi restringido depois de ver suas estatísticas. Na sua opinião, ele poderia ter tocado seu poder de ataque e agilidade. Ele não buscou apenas segurança. Suas estatísticas atuais teriam sido completamente impossíveis se fosse esse o caso. Na questão de pesar o valor, Taizan foi perfeito. Os olhos do anão brilharam. Poderia ser, no início, foi simplesmente fascinante. Uma espécie de interesse em acreditar que duraria muito e que não morreria facilmente. Ele nem esperava que ele resolvesse. Mas se as coisas continuassem assim, se Taizan não cometesse um grande erro e continuasse a descer o labirinto. Seria possível? Por um momento, seu coração bateu forte. Uma esperança da qual ele havia desistido há muito tempo começou a surgir. Inconsciente de seus sentimentos, Taizan olhou para o anão sem expressão. Da sua perspectiva, o anão estava pensando consigo mesmo e, de repente, seus olhos brilharam. Recuperando os sentidos tardiamente, o anão tossiu sem jeito. Como você já está pagando adiantado, vou lhe dar um desconto de 50%. Taizan sorriu. Ele pensou que poderia haver alguma resistência a usar alguns meios dissimulados. Mas suas preocupações desapareceram completamente. Como devo usá-lo? Escolha um item. Vou reduzir o preço em 50%. Ele teve uma escolha. O que ele iria comprar já estava decidido. Anel roxo, Ong. Todas as estatísticas mais 3%. Um anel que suportou a energia do sol até que a queda da água moldasse a rocha. 100.000 G. Você escolhe esse? Sim. Ele nunca havia considerado outro equipamento. Claro, todos eles eram bons itens. Se ele os equipasse, provavelmente poderia usá-los por um bom tempo. Mas se lhe perguntassem se valia a pena gastar todo o seu dinheiro neste momento, a resposta seria não. Ele não teria problemas até o 20º andar em seu estado atual. Suas estatísticas e nível aumentavam continuamente e ele adquiriria habilidades. Então, quando chegasse ao 20º andar, provavelmente seria capaz de aguentar até o 25º andar, talvez até o 30º. E nessa altura, os outros equipamentos já teriam perdido o seu valor. Este lugar acelerou o crescimento, de modo que eles se tornariam em grande parte sem sentido. No entanto, um aumento percentual foi útil em qualquer fase. Além disso, o valor aumentou significativamente, já que um anel era um slot de equipamento que podia conter a maior parte dos itens. Faça o que quiser. O anão disse mal-humorado, mas estava bastante satisfeito por dentro. Na sua opinião, essa foi a ação correta. Ele estava começando a ver Taizan de maneira mais favorável. Mas quando vou comprar?
Vai levar algum tempo. Estou de olho nisso por enquanto. Ele atualmente tinha cerca de 20.000 ouro. Apesar de ser cuidadoso e economizar, estava longe de ser suficiente para 50.000 ouro. Taizan percebeu algo. Na verdade, não devo comprar isso com dinheiro. Se ele não tivesse recebido uma penalidade, ele mal conseguiria pagar uma ao chegar ao 30º andar. Ele estalou a língua. Quanto moagem eles fizeram? Li Taeyeon tinha equipamento quase completo como esse. Ela não jogou pênaltis como Taizan, então teria comprado tudo pelo preço integral. Isso significava literalmente que ela havia reduzido o sono e repetidamente buscado ouro. Enquanto Taizan admirava sua persistência, o anão acariciava seu queixo. Preciso ajustar isso. A penalidade vai parar por aqui. Sou um comerciante, sabe? Não quero distribuir coisas de graça. Ele aceitou calmamente, pois era uma parte esperada. O anão não gostava de dar recompensas imerecidas, mesmo aquelas como essas. Ainda assim, ele reduziu em 50.000 ouro. De qualquer forma, foi um ganho enorme. Basta pensar um pouco mais. Então eu irei. Vá em frente, garoto. O anão estava resmungando, mas um sorriso satisfeito estava em seu rosto. Taizan deu as costas para o anão e seguiu em direção ao labirinto. Ele passou pelo 12º andar assim como o 11º. Desta vez, foi um Gu. Um Gu é mais forte que um esqueleto? Quem você acha que é mais forte? Aquele com carne ou apenas ossos? É assim mesmo? Taizan ficou convencido pelo comentário razoavelmente persuasivo. Logo, ele encontrou um altar divino. Você descobriu o altar de Maria. Bônus de primeira descoberta. A inteligência aumentou permanentemente em 3. A mana aumentou permanentemente em 5. Havia uma estátua de uma deusa segurando uma balança. Era tão grande que ocupava quase metade da sala. Qualquer pessoa comum ficaria impressionada com o tamanho da estátua em si. É bastante claro. No altar, você poderia encontrar as características do deus correspondente, assim como o altar de Laquiratas, que estava adornado com violência e sangue como se amasse a luta. Pelo contrário, o altar de Maria não tinha outras decorações. Apenas a estátua da deusa segurando a balança estava claramente visível na sala. Se não houvesse explicação, teria sido difícil reconhecer que se tratava de um altar divino. Que tipo de deus ela é? Não era como se Li Taeyeon conhecesse todos os deuses. Maria não estava entre os deuses que ela mencionou. O fantasma parou de falar. Parecia relutante. Ela é uma deusa de escolha. HMM. O que está errado? Não, não é nada. O fantasma se esquivou da pergunta. Nossas condições são diferentes. Então não posso dizer muito. Mas se eu falar apenas do deus e não das provações, ela é um deus forte. Muito mesmo. Quão forte? No mesmo nível de Laquiratas. Eu não entendo quando você diz isso. Ele nunca tinha realmente visto a extensão do poder de um deus ainda. O fantasma riu. Você descobrirá enquanto desce. De qualquer forma, apenas saiba disso. Deuses poderosos geralmente são caprichosos. Mesmo que fosse esse o caso, nada mudaria. As provações dos deuses deram muito. Ele não tinha intenção de fugir com medo. Conforme Taizan se aproximava do altar, o poder jorrou da estátua da deusa. Um poder sereno, mas profundo começou a tomar forma. Início da missão secundária. Maria deseja testar você, que veio ao altar dela. Se você aceitar, o julgamento chegará até você. Se você superar isso, as recompensas virão. A zona de influência de Maria diminui. Maria propõe um teste aprimorado para você. Um teste aprimorado imediatamente? Não havia sequer um sinal do deus examinando algo como antes. O fantasma respondeu a Taizan, que estava franzindo a testa como se fosse óbvio. Sua história deve ter se espalhado entre os deuses. Eles não precisam verificar porque já sabem tudo. Ao contrário de Laquiratas, ela não faz truques no meio. Então não se preocupe. De qualquer forma, ele decidiu aceitar. Uma escolha é dada a você. O que você prefere mais? Taizan parou com a mensagem inesperada do sistema. O que é isso? Como o nome sugere, ela é um deus de escolha. Escolha como desejar. Parecia perturbador. Não havia uma resposta correta sobre o resultado que essa escolha traria. Mesmo que perguntasse ao fantasma, a atmosfera sugeria que ele não responderia. Após um momento de contemplação, Taizan fez sua escolha. Alguns inimigos. Se não houve resposta certa, responda honestamente. Essa foi a filosofia de Taizan. Além disso, os deuses demonstraram diversas vezes um comportamento como se estivessem lendo suas memórias. Não havia razão para ficar desnecessariamente do lado errado dos deuses. A escolha apareceu novamente. Uma variedade de inimigos vs alguns tipos de inimigos. Alguns tipos. Era mais fácil lidar com aqueles que apenas usavam a espada de forma limpa do que com aqueles que usavam magia, encantamentos, espadas e flechas de maneira complicada. Combate com movimento. vs combate sem movimento. Combate com movimento. Ele gostava de se esquivar e lutar de todos os ângulos. Ele usou o ambiente circundante ao máximo. As escolhas foram dadas continuamente. Quer se trate de quantidade ou aos poucos, inimigos usando lanças ou magia. Tudo era sobre combate.
O rosto de Taizan ficou cada vez mais desconfortável. Mas ele não podia mudar suas escolhas agora. Ele respondeu honestamente como havia feito até agora. Depois de lidar com mais 10 questões como essa, finalmente, as escolhas pararam. Clang. A estátua da deusa desapareceu e a sala se expandiu momentaneamente. Taizan foi deixado sozinho em uma sala que dobrou de tamanho. Um estrondo. Monstros mostraram suas formas. Vendo o número deles, Taizan fez uma careta. Houve muito. Os monstros encheram a sala expandida sem deixar um único espaço vazio. E cada um deles tinha uma personalidade distinta. Um grande, um pequeno como uma criança, um com braços longos. Um que flutuou no ar e assim por diante. Eram incrivelmente muitos. Kim. Uma cortina circular vermelha foi fechada em torno de Taizan. É uma distância que ele poderia percorrer 2 vezes com passos largos. Caramba. Ele não terminou suas palavras. Todos os monstros entraram correndo ao mesmo tempo. Taizan, com uma expressão irritada, ficou pronto. Ele desembainhou suas espadas gêmeas e aprimorou seus sentidos. Você ativou seu ataque sem fôlego. Primeiro, ele removeu a restrição da respiração e identificou os ataques. Um goblin na frente, um ogro à esquerda, um homem lagarto à direita. Atrás dele, um monstro empunhando uma lança, cujo nome ele não sabia. Ele planejou seus movimentos e movimentos. Ele torceu a cabeça do goblin e deu um tapa na cara do ogro. Ele se abaixou para evitar a lança do homem lagarto e do monstro sem nome e chutou. Cal. Kia-CK. Os monstros foram lançados voando, mas Taizan franziu a testa. Eles eram claramente mais fortes que os monstros que ele normalmente encontrava. Isso significava que eles estavam fortalecidos para o julgamento. À medida que voavam, novos monstros começaram seus ataques. Taizan tenta recuar e criar distância, mas a barreira vermelha bloqueia seu movimento. Droga. Estava claro, o julgamento começou de forma oposta a todos os métodos que ele escolheu e preferiu. Então é por isso que eles a chamam de Deus da Escolha. Havia muitos monstros entre eles que ele não conhecia. Não importava sua aparência, havia criaturas que não pareciam aparecer nos andares inferiores. O esqueleto voando acima de Taizan começou a murmurar alguma coisa e a magia começou a se formar. Taizan puxou uma adaga temporária que tinha e a jogou. A adaga atingiu a cabeça do esqueleto, interrompendo a magia. Ele imediatamente abaixou sua postura e firmou os pés. Seu corpo voou para o céu. O esqueleto, tentando retirar a adaga presa, fez uma pausa. Morrer. Rachadura. O esqueleto quebrou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.